1 Samuel, portanto, capítulo 14. Quem já achou, diga amém. Amém. Quando o amém está forte, a gente sabe que muitos acharam. Quem não achou, continue procurando para nos acompanhar também. Sucedeu que, um dia, filho de Saul, que era o rei, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não fez saber a seu pai, que era o rei. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens, apenas. Do outro lado havia um exército numerosíssimo de centenas de milhares de filisteus, e com ele o rei em Israel, apenas 600 homens. 3. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era a roupa que os sacerdotes vestiam, uma espécie de batina que os sacerdotes vestiam. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, uma pirambeira, um precipício, uma pedreira muito alta, e do outro, outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles, aos inimigos, ao exército inimigo. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se eles disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Ou seja, Jonatas propôs ouvir uma resposta de Deus através da boca dos adversários filisteus. Versículo 11. Dando-se, pois, ambos, Jonatas e o escudeiro, a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, subindo a montanha íngreme. E os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens
em cerca de meia geira de terra. Digamos, o espaço de um lote apenas. 15. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para lá, outros para cá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, quem é que saiu dentre nós? Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías, sacerdote: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um filisteu era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial. Eram judeus que tinham se entregado. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim, dessa forma, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Até aí. Deus e Pai querido, mais uma vez oramos, tendo lido a Tua palavra, nós pedimos: fala conosco, Senhor, revela-te a cada pessoa aqui que precisa de Ti, da Tua sabedoria e de respostas do alto. Nós precisamos. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto está inserido num contexto que a gente precisa entender. Israel tinha estado escravizado a outros povos, estava muito enfraquecido, e naquela situação, o povo desesperado, o povo de Israel, desesperado, pediu ao profeta Samuel que levantasse um rei. Eles queriam um rei aqui na terra, para ver se com um rei, um líder, assim bem destacado, se o povo ganhava ânimo, se o povo se unia, se o povo criava mais disposição para as guerras. Eles estavam com muito medo dos povos vizinhos, que estavam mais preparados para a guerra. Mas Israel estava espalhado, cada tribo no seu lugar. Não havia um exército unido em Israel, não havia um rei, não havia organização centralizada em Israel, o país estava bem espalhado, e eles não conseguiam acreditar que Deus daria vitórias esporádicas sempre que fosse necessário. Eles queriam ver uma solução, eles queriam ver na frente deles alguém, um líder que centralizasse tudo e trouxesse estímulo para o povo. Pediram um rei. Deus, contrariado, porque não era plano dele isto, disse: está bem, vocês querem um rei, eu vou dar um rei, como vocês querem. Escolheu um homem alto, talvez uns 2 metros de altura. O Saul era alto, jovem, forte, bonito,
impunha respeito, era valente, era exatamente uma figura carismática, de boa aparência, como o povo queria. E o povo aplaudiu, elegeu e ficou satisfeito. Agora nós temos um rei. Mas as circunstâncias não caminharam na direção de Saul conseguir liderar um povo. Não é fácil liderar um povo que nunca foi bem liderado, nunca foi obediente à liderança. É difícil, a liderança sempre é difícil, em qualquer área, numa igreja, num partido político, em qualquer área, liderança é sempre difícil, porque as pessoas são independentes, são voluntariosas, as pessoas não têm compromisso de estarem juntas, de se unirem, e isso faz com que a liderança sempre seja difícil. E foi difícil para o Saul, mas Deus estava com ele. Deus mostrou: Saul, humanamente, vai ser uma tarefa muito difícil, mas eu vou fazer as coisas acontecerem. As necessidades virão para que o povo precise de você e você tenha condições de governar e de liderar o povo. Bem, Saul reuniu o que ele podia de homens para formar um exército. No entanto, não havia o sustento para um exército muito grande. E assim, Saul escolheu 3.000 homens apenas para poderem estar com ele. E foi assim que o inimigo filisteu encontrou o rei Saul. Os filisteus vieram, digamos, no mínimo com 100.000 homens em um grande exército. E Saul estava apenas com 3.000 homens recém-ingressos nas armas, despreparados e medrosos. O pior de tudo, eram 3.000 que não estavam animados para guerra nenhuma, estavam ali obrigados. E quando viram a batalha, a maioria dos 3.000 se escondeu. A maioria foi se escondendo. Eles entraram nos buracos, nas cavernas, quando de noite dormiam, os que podiam fugiam, e o exército de Saul, que já era pequeno, foi sendo reduzido mais ainda. Ficou só com 600 homens e ele tremeu. E agora? Nós estamos diante de um exército inimigo. Se nós atacarmos ou se eles nos atacarem, dá no mesmo, porque não dá mais para fugir dessa guerra, desse confronto. E o que vamos fazer? Se nós nos rendermos, nós vamos ser escravos deles para sempre. Não dá para a gente se render. Mas também, para lutar, não temos condições de lutar. E agora? A Bíblia nos ensina muitas maneiras de nós tirarmos aplicação para a nossa vida de situações que aconteceram. Nós vamos nos ver em muitas situações dificílimas. Uma mulher, quando vê o marido saindo de casa e a abandonando. Um pai que fica desempregado e tem uma família para cuidar. E agora, como eu vou manter uma casa sem emprego, sem apoio financeiro? São muitas as situações. Uma pessoa é assaltada, o assaltante com ódio nos olhos, armado, com a arma na frente, e a pessoa diz o que para um assaltante? Quando alguém é confrontado na justiça por um vizinho, uma firma, uma empresa, ele não tem advogado ou o advogado é fraco, ele já está com a causa perdida, faz o quê? Há muitas situações em que nós nos sentimos como o Saul naquela ocasião. Nos sentimos pequenininhos diante do tamanho do problema, do tamanho do adversário. E na obra de Deus também isso acontece. Quando Deus chama um irmão para ser um líder, um pastor, e ele quer contar com os outros, e onde é que estão os outros? Cadê aquele irmão, aquela irmã, aquela família? Os irmãos, onde é que estão? Cada um foi se metendo pelo seu buraco,
Cada um foi defendendo o seu interesse. E como aconteceu com Jesus, um dia, se eu não posso porque eu estou ocupado com o meu trabalho, tenho que fazer serão. O outro diz, olha, eu tenho que ir visitar a minha família lá, porque tem um casamento lá. O outro diz, olha, eu estou com um pouco de dor de cabeça, estava desanimado e não pude ir. O outro diz, olha, eu estava sem dinheiro de passagem, também não pude ir. O outro, eu não me senti bem, eu tinha aqui umas coisas para fazer do trabalho, aí eu também não fui. Cada um vai se metendo pelo seu buraco e Jesus disse, isso é a realidade, porém eu já estou indo. Quem quiser vir comigo, venha, siga-me. Quem não quiser, já está perdendo a oportunidade, não serve para ser discípulo. Jesus foi muito duro, muito rigoroso. Quem ficar, já ficou. Eu já estou indo. Jesus não foi atrás de ninguém para buscar, para chamar, para implorar, para ninguém vir com ele. O rei Saul estava numa situação muito difícil. Ele não tinha tempo para ir buscar mais israelitas para compor o exército. Os que estavam com ele estavam com medo, fugindo e se escondendo também. Ele estava numa posição muito difícil, ele não podia fugir. Se alguém foge numa guerra, é pior. É como querer fugir de um bandido armado. A pessoa vai fugir, é pior ainda. Hoje aconteceu com uma mulher, o sujeito bateu no vidro do carro, ela se assustou, o vidro fechado, ela acelerou e arrancou. O sujeito atirou através do vidro, era um assaltante. A fuga não é solução. Fugir de problema nunca é solução. Fugir com medo nunca é solução. E isso vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. A acusação na sua consciência. Você foi covarde, você fugiu. E o diabo vai ser o primeiro a acusar. Você não tem sido um crente fiel, você fugiu, você não enfrentou a situação, você não teve coragem. E por aí vai. O inimigo vai ser o primeiro a acusar a pessoa. A sua consciência vai servir de receptáculo dessa acusação. E a pessoa vai viver o resto da vida derrotada. Que foi covarde em determinada época da sua vida, pelo resto da vida ela vai ser acusada pela sua consciência. Fugir nunca é solução. O Saul sabia disto. Naquela hora, ele pediu graça a Deus, pediu sabedoria, o que fazer? Ele precisava da bênção de Deus. Naquela ocasião, ainda o Espírito de Deus estava com Saul, e ele pôde, diante daquele quadro catastrófico, manter a paz. Ele pôde manter a tranquilidade diante daquele quadro catastrófico. Vamos lembrar, diante dele um exército com pelo menos 100.000 soldados inimigos, e ele com apenas 600 homens que ficaram, e ele ainda pôde ficar de pé. Ele ficou de pé, e os 600 que estavam com ele precisavam vê-lo de pé. Em geral, há sempre muitas pessoas que estão olhando para nós, são filhos, são irmãos, são pessoas que conhecem o nosso testemunho cristão e estão olhando para nós. Se a gente fraquejar, se a gente fugir, se a gente pecar, eles estão olhando para nós. Então há situações em que tudo está difícil e a gente ainda tem que ficar de pé. Mas qual é a força que a gente tem para ficar de pé? Só tem uma fonte. Se ela vem de Deus, nós vamos conseguir. Se ela não vem de Deus, ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir ficar de pé diante de um inimigo tão monstruoso se não tiver a coragem do Senhor. É bom a gente meditar nisso. Se não tiver a coragem do Senhor, vai ser muito difícil permanecer de pé diante de um inimigo monstruoso e muito mais forte do que nós. Porém, Saul permaneceu dia após dia, por uma razão:
inexplicável, humanamente inexplicável, os filisteus não atacaram. A coisa mais óbvia, mais lógica que existe é o seguinte: tem um grupinho de 600 homens lá, nós temos um exército de 100 mil, é para atacar imediatamente, destroçar aqueles 600. Mas não foi isso que aconteceu. Os filisteus deram prazo dia por dia, e não atacaram. Os israelitas foram fugindo, mas o Saul ficou de pé, e os que eram fiéis a ele ficaram ali, 600 homens. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Bom, Deus pode fazer. Quando tudo parece perdido para nós, Deus pode agir. A vida cristã é uma sequência de eventos em que nós vemos milagres acontecendo. Deus age, Deus opera, fazendo milagres na nossa vida, e a gente não pode nunca se esquecer disso, amém? E foi o que aconteceu. O Jonatas era o braço direito do pai, o rei Saul, comandante do exército, e o Jonatas ao lado dele. O Jonatas pensou: se nós ficarmos aqui olhando um para a cara do outro, não vai resolver nada, e por fim eles vão nos devorar. Eu vou sair para fazer alguma coisa. Chamou seu escudeiro e disse: venha cá, vamos dar uma volta, vamos pedir a Deus, vamos esperar de Deus uma solução diferente. E o Jonatas saiu e deu uma volta, achou ali uma penha íngreme, uma pedra muito em pé, um morro muito de aclive, e disse: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos subir aqui e vamos atacar, assim de surpresa, os filisteus, mas vamos pedir a Deus um sinal. Senhor, o Senhor é poderoso para nos dar vitória se a gente tiver um grande exército, mas se não tiver, ainda que sejamos poucos, o Senhor é poderoso também para fazer um milagre e nos dar vitória. Isso o Jonatas pensou. Certamente ele orou e entregou a Deus, e disse para o escudeiro: meu jovem, o Jonatas era jovem também, você vai comigo? Está disposto? Sim, eu sou seu escudeiro. O que acontecer, até para morrer, eu estou pronto. Para onde você for, eu vou. A gente lembra na Bíblia de várias situações em que isso aconteceu também. Uma delas foi com Ruth, que diz para Noemi: não adianta você me mandar embora, eu não vou te largar. Onde você for, eu vou com você. O seu Deus agora é o meu Deus, a sua família é a minha família, e para onde você for, eu vou com você, e não adianta que eu não vou te largar mais. Deus quer ver isso em nós. Como é bom a gente sentir a firmeza de um discípulo, um irmão fiel. Por onde a gente vai, o que tiver que fazer, o trabalho que for, o irmão vai estar conosco ali. Esse fim de semana, tive uma experiência, mais uma desafiadora. Eu resolvi fazer um determinado serviço no sítio, refazendo a linha de eletricidade, e tinha que pegar várias árvores, postes e fazer muita coisa, e o serviço era extenso. Eu comecei, mas sabendo que não daria conta, eu estava só pedindo a Deus para conseguir terminar o serviço, porque desliguei toda a energia e teria que religar antes do anoitecer, e eu fiquei muito preocupado com aquilo, e trabalhando quando podia, mas é muito alto, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Eu já estava muito cansado, ficando sem forças e pedindo a Deus: Deus, não nos deixe passar vergonha aqui, porque temos muito o que fazer. Cada fio grosso pesa muito, tudo é difícil ali. Senhor, dá-nos a graça. Mas de repente foram chegando os irmãos. Vem o Paulo, vem outro, e outro irmão, daqui a pouco outro irmão, e irmãos animados. Daqui a pouco escureceu,
o trabalho era muito, e nós estávamos puxando ali, subindo escada, fazendo ligação, e já estava escurecendo, e eu fiquei muito contente e satisfeito. Os irmãos ficaram direto ali comigo, e escurecendo, os irmãos cansados, mas estavam comigo ali. Isso me deu uma alegria muito grande. Daqui a pouco arranjamos uma luz, mesmo no escuro, conseguimos refazer a ligação e a luz voltou. O serviço foi terminado. Seria impraticável para mim sozinho, mesmo com uma pessoa só me ajudando, mas Deus mandou vários, os irmãos assim muito animados, ativos, ajudando com muita disposição. O serviço terminou. Isso me deu uma satisfação muito grande por ver que há irmãos que estão dispostos a ir com a gente, haja o que houver, até onde precisar. É essa disposição que Jesus queria ver nos discípulos. Para ser meu discípulo, cheio de vontade não pode. Quem está cheio de sensibilidade, que tudo é mais importante do que a igreja, do que Deus, esse também não serve para mim. Para me seguir, tem que largar tudo, inclusive família, e deixar seus afazeres também. Para ser meu discípulo, esse discipulado tem que ser a coisa mais importante na vida de alguém. Jesus falou isso: se você não negar, inclusive o seu próprio eu, você não vai conseguir ser meu discípulo. Quem quiser, venha, mas eu já estou indo. Ah, Senhor, espera, deixa eu só despedir de casa. Olha, não tem nem que despedir. Quem tem a despedida da casa como muito importante, não vai me achar mais, porque eu já estou indo. Jesus foi muito duro, mas ele queria nos ensinar isto: ninguém tem futuro na vida espiritual se não for um discípulo fiel, se não decidir seguir ao líder com amor, com dedicação, com fidelidade, também não vai conseguir ser líder e não vai ter ajuda quando precisar. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Não foi isso que Jesus disse? Se alguém quer ser ajudado, precisa ser fiel e ajudar também. E a ajuda vai ser na proporção da sua fidelidade. O cristão, quando decide ser fiel aos seus irmãos, à igreja, ao líder, ao trabalho, um coração sincero, cheio de amor e por compromisso, isso agrada a Deus. Deus fica muito feliz e satisfeito quando vê alguém que decide ser fiel até o fim. Aquele amigo, o escudeiro amigo de Jonatas, foi fiel e deixou Jonatas muito animado. E o plano de Jonatas foi maluco, digamos assim. Havia um grupo grande de filisteus lá em cima, porém, pelo fato de ser uma montanha muito íngreme, os filisteus se concentraram lá em cima e o Jonatas subiu. Ele não conseguia ser visto por muitos filisteus ao mesmo tempo. Digamos assim, uma meia dúzia, 10 filisteus, no máximo, podiam chegar à beira do precipício e olhar para baixo e ver o Jonatas e o escudeiro ali. Mas não muitos conseguiriam ver ao mesmo tempo. Por isso Jonatas pensou, planejou, entregou a Deus e pediu: Deus, me responda. Como é bom a gente fazer prova com o Senhor, porque Ele é fiel e Ele vai nos mostrar o que precisamos fazer. Senhor, eu vou nessa viagem ou não? Me dá um sinal, meu Deus, eu preciso de uma direção. Eu vendo minha casa, me mudo, é tua vontade que eu vá para tal lugar, ou faça isso. Vou abrir um trabalho aqui, abrir uma célula, vou para o monte orar. Senhor, me dá uma revelação, me dá uma direção, mostra, Senhor. Toca o coração de algum irmão para ir comigo, e alguém, Senhor, que traga essa resposta. Aprender a ouvir a voz de Deus. E o Jonatas propôs isto. Ele precisava de um sinal. Se Deus falasse, ele iria. Se Deus dissesse não, ele não iria. E ele propôs então: Senhor, nós vamos nos dar a conhecer aos inimigos filisteus que estão ali em cima. Se eles olharem e disserem: fiquem aí, então nós vamos ficar.
Agora, se eles disserem, subam, então nós vamos saber que é o Senhor que nos deu essa vitória. Amém? Em cada dificuldade nossa, em cada decisão da nossa vida, nós devemos buscar a direção de Deus, diretamente pelo Espírito Santo e através dos nossos irmãos, em especial quem é líder de Deus na nossa vida. Nós vamos buscar o irmão ou a irmã que Deus coloca para buscarmos a direção. E foi o que aconteceu. O Jonatas esperou aquela resposta e a resposta veio. Os filisteus olharam, examinaram a situação e zombaram. Os tímidos, covardes desses hebreus começaram a sair dos buracos. Vamos dar uma lição nessa gente. Venham, subam aqui, vocês vão levar uma surra. O Jonatas coçou as mãos e disse, oba, Deus está no caminho, eles vão ver o que é bom. E subiu de gatinhas. Bom, seria fácil demais um filisteu lá de cima atirar flecha, jogar uma lança. O Jonatas, meio equilibrado ali, subindo o monte de gatinhas, seria muito difícil para ele se defender, mas os filisteus, zombando, facilitaram o trabalho para o Jonatas e desceram um por um. Quando um desceu, Jonatas passou a mão na perna dele, desequilibrou, o escudeiro enfiou a lança atrás, matou o primeiro. Aí veio o segundo, queria lutar pessoalmente, mesma coisa, o Jonatas meteu a lança, desequilibrou, ele caiu, o escudeiro matou atrás. Terceiro, mesma coisa. Quarto, quinto, sexto, ele matou 20 homens para começar. Bom, 20 lá em cima já fizeram um pouquinho de falta. Daqui a pouco os outros olham, o que aconteceu? Cadê os companheiros aqui? Cadê o fulano, ciclano? Cadê o grupo e tal? E aí, Deus operando fez com que o caos tomasse conta daquela situação. Os irmãos já viram uma situação de assalto na rua, junto àquela multidão, numa rua movimentada, um assalto, por exemplo, junto a uma multidão em volta. A gente pergunta o que aconteceu, o que aconteceu? Cada um tem uma versão diferente, ninguém sabe o que aconteceu. Normalmente é assim que acontece. Não foi isso, não, aconteceu aquilo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Cada um tem uma versão diferente. Foi o que aconteceu com os filisteus. Olha, e eu acho que um lobo pegou e tal, não sei o que, caiu no buraco. Olha ali o que aconteceu. E os israelitas estão chupando aí os nossos filisteus. E as coisas mais estapafúrdias podem ter passado pela cabeça deles. Lá em cima do morro, uma situação incômoda, eles olharam sem saber o que estava acontecendo, só sabiam que estava sumindo filisteu. Eles ficaram apavorados, um corre para cá, bastou meia dúzia começar a correr. Eles apavoram os outros. Eu aqui não sei, cada um correndo. Bom, meia dúzia, botam 20, 30, 50 para correr, depois que 50 correram, aí correm 1000, e o resto, o que é? Aquela multidão de filisteus correndo e sumindo, os outros também. Normalmente, povo é assim. As autoridades têm muito medo do estouro da boiada. Uma multidão enfurecida, desesperada, correndo, ninguém segura mais. É muito interessante este fenômeno. As autoridades têm medo do estouro da boiada, seja boi, seja ser humano. Quando entra aquele pânico na saída de um cinema incendiando, seja o que for. O Niterói teve um evento aí no passado, um circo que pegou fogo, e foi uma situação terrível, porque estava muito cheio de gente
e o circo pegando fogo. Muitos foram queimados. Nós temos um irmão que dá testemunho do milagre que Deus fez, ele foi queimado também. Mas uma grande parte daquelas pessoas morreram pisoteadas. O pânico é uma coisa impressionante, ninguém segura mais quando uma multidão entra em pânico. E foi o que aconteceu. Deus agiu, aquela multidão de soldados filisteus entrou em pânico. E interessante, uns mataram os outros. Os próprios filisteus, não se conhecendo e no desespero, no pânico, metiam espada para cá e lança para lá, e uns foram matando os outros e facilitando o trabalho. Quando Saul olha de lá, que estranho, o que está acontecendo? Os inimigos estão alvoroçados, eles estão andando para cá e para lá, o que está acontecendo? Ele não sabia. O rei Saul olhando, o que está acontecendo lá no arraial inimigo? E eles estão apavorados, e uns matando os outros. Ele olhava de longe sem entender o que é aquilo. Fulano, traz aí a arca depressa, vamos consultar a Deus para saber o que está acontecendo. Daqui a pouco a arca demorou a chegar. Claro que a arca não estava junto com eles ali. Quando demorou, ele começou a olhar, os filisteus sumindo, indo embora. Ele falou: espera aí, para, desiste de trazer a arca, não é tempo de parar não, agora é tempo de agir. E eles estão correndo, aí é que nós vamos correr atrás deles com toda a vontade. Soldados, as armas, peguem as armas e vamos lá, persigam o inimigo. E foram perseguindo. Aí que o pânico aumentou entre os filisteus. E o resultado foi que eles fugiram, muitos e muitos quilômetros. E enquanto isto, os israelitas mataram muitos deles. Foi uma vitória totalmente inesperada, milagrosa, trabalhada por Deus. E aquilo ficou marcado. O impossível aconteceu. Deus agiu. E o Jonatas manifestou isso. Para Deus, uma vitória não precisa de muita gente. Deus é poderoso para dar vitória com muitos ou com poucos. E isso aconteceu outras vezes com Israel. Aconteceram vitórias em que Israel nem teve que pelejar, porque Deus fez tudo acontecer para destruir os inimigos. Nós temos que crer. Lições que nós vamos tirar: o Deus é o mesmo que está conosco, amém? Maior é aquele que está em nós do que o que está com o mundo. O Senhor é sempre maior. Seja a dificuldade que for, seja o tamanho do inimigo que for, o Deus que está conosco é sempre maior. O problema é o nosso coração estar limpo diante de Deus. Se nós estamos com o Senhor, nós estamos garantidos. Se o coração está mal, em pecado, ninguém vai poder ter a certeza de que Deus está guardando. O que nós temos que fazer é examinar a nossa vida. Eu estou com o Senhor, meu coração é dele, eu amo o meu Deus, eu quero o meu Deus comigo, então eu posso descansar. E aí, nesse caso, as promessas da Bíblia vão sempre valer para nós. É isso que eu estou contigo, não te desamparo, busque o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Dá-me, filho, o teu coração, e assim por diante. Todas as promessas de Deus se cumprirão conosco quando nós estamos com Ele. E a Bíblia vai se cumprir também quando diz que todas as coisas acontecerão para o bem dos que amam. Amém? Oh, que bom a gente saber. O mundo vai de mal a pior. O Senhor está comigo, como estava com Jonatas, para nos dar grandes vitórias. Como é bom a gente sentir isso, no meio de uma multidão enfurecida, Deus está conosco. No meio de um ambiente minado, cheio de assaltos, Deus está conosco. No meio de um ambiente contaminado por enfermidades e doenças, é zika e dengue, chikungunya, e é febre disso, é mais aquilo, contagiosas, Deus está comigo. O Senhor está conosco. Ele é um Deus
maravilhoso. O inimigo, a dificuldade, o problema pode ter o tamanho que for, maior é o Deus que está conosco. Amém? Bom, outra lição que precisamos tirar é que nós devemos sempre consultar a Deus. Não é o nosso plano que deve prevalecer, mas a Bíblia diz, cada um pode fazer planos, é lícito, é válido. Quer se mudar? Vai para Brasília, vai para São Paulo. Você quer ir para tal lugar? Faça planos, mas espere a resposta do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. A irmã está esperando a direção de Deus para ir se mudar para a Austrália, vai para o Canadá, vai para a Inglaterra, vai para a Alemanha, vai para o Paraguai, vai para Nova Iguaçu. Busque a direção de Deus. Sem a direção de Deus não adianta fazer planos, porque se Deus não estiver nesses planos não vai adiantar nada. Mas quando Deus está conosco, o plano pode ser o mais mirabolante diante dos homens, mas vai ter a bênção de Deus. Como é bom a gente sair, ainda que esteja sozinho, porque nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Ele vai nos dar vitória. O Jonatas sabia disso. Ele e o escudeiro enfrentaram um exército e venceram, porque Deus estava com eles. Nós precisamos ter essa convicção. O Senhor nos chamou, é de Deus, é direção de Deus. A gente faz o que for, Deus vai estar conosco. Ele é maravilhoso e é certeza de vitória no nosso caminho, porque Deus vai estar conosco. Mas temos que ter o coração limpo, ter a certeza de que Deus está conosco e, em segundo lugar, ouvir a voz de Deus. Temos que consultar a Deus. Então, Provérbios 16:1 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Vamos guardar isso no coração. Um plano sem aprovação de Deus não vai servir para nada, vai dar tudo em água, vai ser tudo perdido. Mas no Senhor, com a bênção de Deus, é certeza e garantia que vai dar certo. Quantas vezes tem acontecido, um comerciante está num determinado local, todos os seus vizinhos começam a quebrar, fechar as portas, desistir, e ele fica pensando, meu Deus, a situação está piorando, é a crise do país, como é que eu vou sobreviver? O meu negócio está difícil, onde é que estão os clientes, os fregueses? Mas se você está no Senhor, Deus vai mandar esses fregueses, o impossível vai acontecer, Deus vai honrar seus compromissos. Amém? Se a gente vai na direção de Deus para uma viagem missionária, pode ser o que for, Deus vai estar conosco, Ele vai nos guardar, abençoar, dirigir. E eu me lembro, um dia eu quero contar com mais detalhes essas experiências. Quando jovem, ainda na faculdade, Deus me chamou naquelas férias de verão para fazer uma viagem missionária pelo Nordeste do Brasil, Norte e Nordeste. Era muito arrojada, eu precisava do carro, precisava de carteira, precisava de amigos, precisava de condições, de recursos, precisava de tudo. E Deus foi fazendo de tudo acontecer para que eu pudesse ir. Os companheiros foram comigo e o Senhor diz, vai ser uma viagem pela fé. Nós enchemos a Kombi de recursos, de pneu sobressalente, de comida, roupas e um monte de coisas. No caminho foi uma experiência muito interessante. Aquilo foi se perdendo, o ladrão entrou, roubou, levou um monte de coisa e nós ficamos com a Kombi pelada e por fim ela também quebrou e estragou e nós tivemos que depender de Deus. No meio do caminho, cidade estranha, e ali nós oramos a Deus e o Senhor disse, eu não disse que eu vou com vocês, e ali ela foi reparada. Dali por diante, meus irmãos, nós andamos em cada buraco, em cada estrada onde caminhão parava de tanta lama nesse norte do Brasil, estradas que estavam sendo construídas na época,
Quantos ficaram agarrados ali? Até trator, planadeira ficava atolada, e o Senhor nos fez passar com aquela Kombi, nos dando sempre vitória. No final daquela viagem, norte e nordeste do Brasil inteiro, foi muito chão que nós andamos. No final, nenhum pneu esvaziou, porque também, se esvaziasse, se furasse, nós estaríamos perdidos, mas Deus estava conosco ali. Nós vimos milagres de todo tipo acontecendo, o carro andou sem gasolina, tudo aconteceu, porque Deus estava conosco, era plano de Deus. Uma viagem aos olhos humanos, muito difícil, até um plano maluco, mas Deus estava conosco ali, e vimos coisas maravilhosas acontecerem. É sempre bom a gente confiar, se Deus está conosco, pode quem quiser estar contra, que não vai adiantar nada, a vitória está garantida, porque Deus está conosco. É maravilhoso isso, irmãos, a gente saber que Deus está conosco, quando a gente consulta, e é de Deus. E para aquela viagem eu tive muitas decepções minhas, porque eu fazia planos e aquilo não era de Deus, eu tinha que mudar meus planos, e muitos tinham que mudar planos para que a vontade de Deus prevalecesse no final. E o Jonatas aqui, com o escudeiro dele, experimentaram aquela grande vitória. E mais uma lição que nós vamos tirar daqui: quando Deus age, não precisa a gente ajudar muito não. O Saul estava ali esperando um milagre de Deus, e o milagre aconteceu através do filho dele, o Jonatas, e o Saul ficou olhando. Eu preciso entender. Daqui a pouco Deus falou com ele: meu servo, não precisa entender nada, você tem que saber que eu estou agindo, e agora parta, vá em frente. Você não tem que entender nem fazer mais plano de nada, você tem que obedecer e vá. E era o que tinha que fazer. Não tinha nem tempo de ficar consultando a Deus através da arca, era hora de agir. Quando Deus age, a sabedoria manda: ande com o Senhor, faça o que Deus está fazendo, e ande com Ele, e caminhe, porque Deus está nesse negócio. A sabedoria nos ensina a depender de Deus. Se Deus vai na frente, você não precisa consultar muita coisa, não precisa entender muita coisa, mas obedeça. Se Deus vai na frente, a vitória está garantida. Amém? 3 pontos: coração limpo, ter certeza de que Deus está com você. Em segundo lugar, consulte a Deus, não faça nada sem a direção de Deus. Você pode fazer todo tipo de planos, porque eu vou estudar, eu vou fazer um curso superior, vou me formar, vou fazer um concurso, depois uma carreira. Você pode fazer o plano que for para a sua vida, mas não faça nada sem a direção de Deus, não vai dar certo. E quando Deus agir, você não precisa agir mais também não, você só obedeça e vá com Ele. Quando Deus operar, Ele não precisa da nossa ajuda, Ele não depende do nosso apoio, Ele vai à frente, Ele age, depois nós só precisamos ir atrás. O Senhor, quando age, Ele não vai precisar da nossa ajuda, Ele é poderoso para agir. Como é bom ter a certeza de que Deus vai à frente, o caminho é este, e quando Deus age, nós vamos descansar e confiar, porque a vitória já está certa e garantida no nome de Jesus.